E você acha que grande parte da população vê isso? Ou ainda está naquela coisa, eu sou a favor da paz, o outro é a favor da Não. natureza. Acho que as pessoas não Não enxergaram estão entendendo. para onde nós estamos caminhando. Entendi. E assim, elas tentam trazer essas discussões, reduzir essas discussões para discussões de direita e esquerda, hoje também. Como se isso fosse só isso. Aqui, ainda local, aqui, né? Então, dentro da sua nação. Mas nós temos um mundo se deteriorando. A ordem internacional, ela está sendo abalada. E ela está ficando mais fragilizada. E aí, tem muitos cenários ou muitas situações que a gente pode ter um confronto, um estopim, que a coisa vai... Eu acho que no Oriente Médio, por exemplo, é muito perigoso. Mas eu não acho que isso daqui vira uma guerra mundial do Oriente Médio. Se não chegar em Taiwan. Isso, mas aí o que é? Isso daqui pode ser o grande estopim para a China olhar e falar assim, pronto, os Estados Unidos está atolado, Ali com aqueles preso conflitos. de novo no Oriente Médio. Então a China não acharia ruim o Irã fazer isso. Entendi. E aí a China falar, bom, agora eu posso ir lá e lidar com Taiwan. Aí os Estados Unidos vai ter que lidar com a Rússia na Europa, com o Irã no Oriente Médio e com a China na Ásia. E não dá para ele fazer isso sozinho, sem os aliados. Não. Sem a menor chance, né? Ele está até do outro lado. Desculpa. Não? Você acha que com isso reforça a narrativa do Trump voltar? Então, eu acho que assim, a gente tem alguns problemas. Porque o Trump, ele defende... Ele não é um cara muito propício a cultivar essas alianças. Sim. Porque ele é isolacionista, ele é fechado. Não, os europeus não pagam a conta na OTAN, então eu não vou mais pagar. Os Estados Unidos vai sair da OTAN. Sim. Assim, tipo, os Estados Unidos não pode sair da OTAN. A OTAN não pode deixar de existir num cenário como esse que a gente está falando. Ele é reducionista também. Isso. E ele é populista. Isso tem um apelo. Exatamente. Para quem não quer entender a complexidade do mundo, fala, ele tem razão. Por que a gente está pagando essa conta? Para quem fica vendo seu quintal, o discurso do Trump Isso. é coerente, mas não é real. Não é real e ele é muito perigoso. Exatamente. Porque os Estados Unidos não dá conta sozinho Não dá mesmo. desse desafio, E desse não tamanho. pode virar as costas Não pro pode. restante do mundo. Não pode. Não tem pode, como. porque senão o mundo vai estar colocado numa situação assim, de muita vulnerabilidade para a gente retroceder. A história da humanidade não foi uma história de democracias. A Exatamente. gente teve poucos momentos com democracias. Na era mais moderna ou contemporânea, a Revolução Francesa, a americana em diante, para a gente ir aperfeiçoando, depois de talvez 100 e poucos anos, a gente ter alguma coisa, né, mais sólida, que funciona direito. Não tem mais o bloco que se tinha na Segunda Guerra. De Inglaterra não tem a força que tinha. Não. França não tem a força que Não. tinha. A Alemanha também Adormecida. adormecida, porque parou ali a questão da energia atômica. Retirou aquele chip do combate, né? Que é a mesma coisa que o Exatamente. Japão fez. Exatamente. Mas o Japão, parece que ele tem mais clareza do tamanho do perigo. Então eu acho que o Japão ele vai acordar mais rapidamente, dado esse cenário aqui. Então, assim, o Trump no poder, ele pode acelerar isso. Entendi. E não necessariamente ser durão e o outro vai ter medo. Não é mais sobre porque medo. é muito mais Esses demagogia. Esses países eles já sabem que os Estados Unidos não têm condição de dar conta sozinho de tudo isso. A única coisa que eles temem é realmente que as alianças, a rede de alianças que os Estados Unidos construiu funcione. Aí eles sabem que eles podem perder. Mas eles estão vendo que não está funcionando. Não está Pelo menos, funcionando. não estão se mexendo. Isso, não está funcionando. Mas o Trump, ele é uma figura que ele desestabiliza e enfraquece Muito ainda mais as alianças. Entendi, concordo com você. E se ele voltar para o poder com esse discurso, a não ser que ele não vai mudar o discurso. Então, isso que eu não acho que ele vai mudar. Ele fala para dentro, ele fala para vamos salvar os Estados Se ele Unidos. vier com esse discurso, ele simplesmente está colocando os Estados Unidos na pior numa situação. posição assim de muita fragilidade. E aí, dali, não acho que tem como voltar. E assim, infelizmente, e isso é uma coisa que esses países estão usando também,
Eles entenderam que as democracias podem implodir de dentro. E apostam nisso, né? É. Os Estados Unidos nunca teve Não, tão e eles estão dividido trabalhando também por isso. para isso, exatamente. E isso está acontecendo. E esse é um jeito... Daí essa história toda perdeu o rumo. Sim. Quando você vê gente dentro dos Estados Unidos defendendo o Putin, Exatamente. você fala, tem alguma coisa Muito muito errada, errada. muito esquisita Totalmente. acontecendo. Exatamente. Quando você vê gente dentro da Europa defendendo o Putin, você percebe que, assim, Ou defendendo grupos terroristas, também... também tem Então alguma coisa você muito começa a errada. perceber que o mundo ele pode entrar numa guerra mundial, mas não desse jeito que a gente está acostumado, né? Ah, 3 de um lado, 3 do outro. Mas talvez as guerras, ela vai ser mundial com guerras internas também. O Guerras que é civis. muito pior. Sei lá, o Brasil É como entra se em o guerra mundo civil. todo O estivesse mundo pegando explodisse fogo. inteiro em Exatamente. todos os lugares sozinho. E aí não precisa ser o grupo A contra o B, mas simplesmente tudo entra em colapso e todo mundo começa a se matar internamente também. Também. Mas se matando achando que está defendendo Alguma coisa. isso, algum dos lados. Algum dos lados, quando não tá. Infelizmente não tá. Eu